1 Samuel capítulo 2, versículo 12 diz o seguinte: os filhos de Eli eram ímpios. Se você tiver contra a tradução, vai dizer que eles eram ímpios. Em outras palavras, vão dizer, na verdade, que eles eram filhos de Eli e de Belial. Não sei se de você está assim. Alguns estão fazendo sim com a cabeça, exatamente. Os filhos de Eli eram ímpios, ou filhos de Belial. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Os pecados desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Só até aí, essa é a palavra de Deus. A gente vai falar um pouquinho hoje a respeito da gula, tá certo? A gula é um dos 7 pecados capitais, que por diversas razões não é vista muitas vezes assim. E também, de quebra, eu vou dar um pequeno recado para os pais, já que é uma história bem propícia sobre 2 filhos de Eli, tá certo? Bom, os pecados dos filhos dele, Hofni e Finéias, que era o nome dos rapazes aí, eram, na verdade, um amontoado de pecados, e eram várias perversidades que eles faziam. Se a gente for ver nos seus pormenores, a gente vai ver que não era apenas um pecado, não era somente a gula que eles faziam, mas outras tantas. Eles tinham imoralidade sexual, eles eram terríveis, e isso estava na boca do povo todo. Mas eu quero dar atenção a esse pecado em específico nesta manhã, tá certo? A gula ou glutonaria, como também é conhecida, ela possui muitas vertentes. De forma técnica, a gula, ela na verdade tem muito mais a ver com ingerir muito alimento, comer de forma imoderada, comer ou beber de forma imoderada, né? E eu não sei, eu estou dando uma dica várias vezes desde o começo. Muitas vezes a gula ela não é vista como um pecado ofensivo ou muito perigoso. Nós olhamos, se nós o chamarmos de pecado já é um avanço, né? Porque muitas vezes a gente vê isso como algo inofensivo, algo moderado, algo que não é pecado muitas vezes. E eu quero que a gente preste bastante atenção para a gente entender o que a gula é, propriamente dita. Vocês já devem ter escutado aquele ditado que diz que o peixe morre pela boca. E a gula, ela é propriamente exatamente isso. E o problema é esse, a gente gosta de comer, né? A gente gosta de se alimentar, de comer o melhor, de beber as melhores coisas. E a gente não percebe que talvez os antigos, os teólogos antigos, os irmãos mais antigos, eles viam como a gula funciona. Existem várias formas da gente observar a gula, como ela se manifesta, tá certo? A primeira é comer de forma excessiva e, eu já falei disso, de forma imoderada, de forma muito exagerada. A segunda forma é comer somente aquelas coisas mais deliciosas, as suntuosas, as melhores especiarias, os melhores produtos da natureza, só comer coisa fina. Tem uma terceira forma, de comer de forma seletiva, você só come se preparado de determinada forma e, enfim, o melhor, você só come se você fizer. Tem gente que é assim. Ou de forma impulsiva, e eu vou explicar todas elas um pouquinho. Comer exagerado, eu vou dar um exemplo mais para frente. Então, essa é a mais popular, então vou usar um exemplo mais para frente. Mas de forma suntuosa, comer o melhor que tem por aí.
sempre procurar os produtos mais caros, sempre, sabe, só comer as melhores coisas. E a gente percebe que os filhos de Eli, eles vão passar pelos 4 estágios aí, considerados da gula, como a gente conhece, essa gula mais convencional. Eles comeram exageradamente, uma vez que eles tinham uma porção deles. Todo levita, no caso, esses rapazes, eles eram descendentes da tribo de Levi, e todos eles tinham uma porção que eram a sua herança. Eles não tinham terra nos territórios de Israel, pois eles cuidavam do templo, eles cuidavam do santuário, eles cuidavam da Arca da Aliança, eles estavam ali como representantes, e eles eram os mais afortunados de todas as tribos do Senhor por conta disso. E a herança deles era, de alguma forma, serem sustentados por aquilo que era trazido até a casa do Senhor. E eles tinham isso já, só que eles queriam tudo. Eles queriam, de forma exagerada, tudo. E eles não queriam somente tudo, eles queriam o que havia de melhor. A maioria dos estudiosos acreditam que essa palavra gordura, que o que para nós é ruim, né, na verdade, para eles, né, no melhor que tinha, era exatamente a gordura. A gordura que se queimava ali na oferta, no sacrifício que era dedicado a Deus. E eles queriam aquilo, que não era deles, e que era o melhor. Eles não se contentaram com a parte que eles tinham, eles queriam a parte que não era deles. Então, eles queriam comer apenas as coisas mais preciosas, ao ponto que eles não podiam. Eles também eram bem seletivos, e por seletividade, aqui a gente sabe, existem muitos que são, vamos colocar entre aspas aqui, ok? Mais frescos com relação a comer. Não comem fora, só comem de certa forma, e assim assado. Eu não estou nem dizendo por questões de saúde, eu estou dizendo por questões de preferência. E aí, os filhos de Eli também eram assim. Eles não queriam, porque o rapaz aqui até sugeriu, né? O rapaz que foi indagado lá pelo auxiliar do sacerdote. Espera queimar a gordura, depois pode levar. Não, ele quer fazer na casa dele, eu quero agora mesmo. Que inclusive é o 4º e último, né? Comer de forma imediata, impulsiva. E muitos de nós pensamos às vezes que não fazemos isso, mas fazemos, assim como Esaú fez, assim como esses meninos estão fazendo, assim como esses homens estão fazendo. Engraçado isso aqui, porque de forma imediata e impulsiva, muitas vezes se dá justamente por questões onde mexe com os nossos impulsos, nossas emoções. As mulheres que me perdoem, mas muitas vezes vocês agem assim, justamente quando estão naqueles dias terríveis que só vocês têm. E aí tem que ser seletivo, impulsivo, várias coisas, né? Eu quero chocolate, né, que tem recheio de morango, e eu quero agora. Né? E vocês sabem, homens também são assim. Tem os dias que a gente quer desestressar, e por que não, né? Tomar um açaí, comer no melhor restaurante. E aí a gente, às vezes, de forma muito imediata, porque isso vai, de alguma forma, liberar dopamina, e a gente vai se ver um pouquinho mais feliz. E a gente não percebe que esses mimos nos tornam muitas vezes dependentes. As nossas emoções não são controladas pelo Espírito de Deus, mas parecem que elas são mais domadas quando nós nos alimentamos com determinada comida e, de preferência, agora. Então, sim, os meninos também fizeram isso, dizendo, não, eu quero agora mesmo. Depois, do jeito que vocês fizeram, eu quero agora mesmo, o que não é meu, o melhor, agora. Sabe, todos os passos exatamente daquilo que é tecnicamente chamado de gula, esses rapazes estavam fazendo. O que nós aqui presentes, temos a ver com isso? Eu acho que nós não damos contas que muitas vezes estamos inclusos nisso, ou, no mínimo, estamos a um passo de estarmos inclusos nesse arraial dos filhos de Eli aí. E eu quero que vocês percebam que nós fizemos até graça com isso, nós cristãos. Nós falamos assim, o crente, ele não sai transando por aí, o crente, ele não bebe até cair no chão. Talvez essa é a única das gludices que a gente, né, repele, assim, não pode beber bebida alcoólica ao ponto de ficar bêbado, a gente não faz, a gente não bebe.
E aí a gente reconhece que a bebida alcoólica ela é algo ruim e que nós não estamos acostumados e nem queremos a esse exagero. No entanto, nós dizemos isso, nós não transamos, a gente fora de casamento, a gente não bebe até cair no chão, a gente não usa drogas. Sabe o que o crente faz? O crente faz, a gente sai para comer depois. E a gente come bastante, é isso que o crente faz. É isso que a gente fala. E a gente não percebe que essa brincadeira, muitas vezes, ela tem um amor ali, ela tem um apego, ela tem uma coisa estranha, uma coisa perigosa, para a gente tomar bastante cuidado. E essa verdade pode ser um pouco esmagadora, porque a gente se empanturra, a gente acha vantagem em fazer isso. E eu vou dar alguns exemplos, e eu não quero envergonhá-los, nem mesmo me envergonhar com isso. A gente está rindo, a gente está vendo até graça, mas a verdade é que esse pecado ele é bem sutil. E ele pode, sim, dominar nossas vidas também. A gente fala assim, vamos no rodízio. Vamos supor aqui. A gente combina, vamos sair agora, no final do curso, vamos para um rodízio. Olha que beleza, né? Beleza. Você pensa aí no rodízio que dá sua preferência. Comida japonesa, churrasco, pizza, tem tanto rodízio hoje, tem até de lanche, né? De salgado, sei lá, tem vários tipos de rodízio. Pensa aí qual que é da sua preferência hoje. E a verdade é que a gente pensa quando a gente vai no rodízio, o quê? Vamos falar a verdade. O que a gente pensa quando a gente vai no rodízio? É comer. E comer bastante. Alguns até não comem mais cedo para poder ir no rodízio e dar o famoso prejuízo para o dono do restaurante. E a gente fala, poxa, mas eu estou pagando caro, eu vou comer pouco? Tá, a avareza vem para um outro assunto, por um outro domingo, tá bom? Mas a verdade é que, sim, meus irmãos, a gente tem que comer de forma mais moderada. E a gente não percebe que a gula, ela, quando a gente observa bem ela nos seus cuidados, nos seus detalhes, a gente percebe que ela tá envolvida na nossa vida. A gente coloca a gula, muitas vezes, de forma fofa até nas nossas falas. Mas, de verdade, ela é um perigo. E a gente deveria olhar dessa forma. Ela é um caminho perigoso para todos nós. E agora eu vou descrever em uma frase, o que é a gula. Em outros termos, de forma bem resumida, a gula é pegar algo bom, algo até mesmo que é necessário, como o alimento, por exemplo, e enfiá-lo goela abaixo até o ponto da gente ficar enjoado, até o ponto da gente querer explodir. Isso que é a gula, isso que a gula disse. E a gente vai perceber que a gula, por si só, ela tem vou colocar assim, uma forma de ser, ela tem uma característica muito ligada aos nossos desejos, tá certo? E a gente vai perceber que a gula, ela é um pecado que afeta os nossos corações e ela prova para nós que os nossos desejos estão desordenados, tá bom? O Santo Agostinho, uma vez, ele falou um pouquinho sobre uma palavra que eu acho muito legal, que tem muito a ver, relação com a gula e com pecados semelhantes. Ele usa uma palavra que ele chama ele fala que nós fomos infectados por aquilo que ele chamou de concupiscência. Uma palavra que está, inclusive, nas Escrituras, principalmente se você está usando uma tradução mais antiga. Concupiscência é uma palavra muito bonita até, inclusive. E ela vem da mesma raiz da palavra cupido. É uma palavra em latim chamada cupere, que significa desejo. Mesma palavra cupido, né? O desejo do amor, de ser conquistado, cupido nunca me pega, aquela coisa toda, né? Pois é, a mesma palavra, só que concupiscência, ela é ligada aos desejos terrenos, carnais e passageiros. Aos desejos, muitas vezes, que são inflamados pelo inimigo. Eu quero que a gente preste atenção nisso. Eu quero que a gente perceba que a concupiscência, na verdade, esse desejo do nosso coração, ele está infectado e isso prova que nós estamos em desordem, os nossos desejos estão desordenados. Provavelmente vocês já assistiram o Pica-Pau, certo? Pica-Pau é um dos desenhos que eu mais gosto, embora às vezes ele seja até meio maldoso, né, com os seus amiguinhos. É engraçado que o Pica-Pau, quando ele sente aquele cheiro, ele vai seguindo, né, a fumacinha lá da comida, ele vai seguindo, né? E é engraçado porque muitas vezes o pecado da gula, e aqui eu vou dizer de forma bem mais abrangente, eu estou focando no alimento, mas eu quero
eu quero que a gente veja de outras formas também. Eu quero que a gente olhe de forma abrangente, tá certo? Ele é mais sedutor, tá certo? Ele é um pecado que parece que tem até um feromônio, assim, que a gente fica atraído por aquilo. Que a gente se apega, até meio que involuntariamente. A gente segue igual o pica-pau, segue a fumacinha lá, porque parece que é algo grandioso. E eu não quero que a gente fique somente restringidos aqui aos alimentos. Eu quero que a gente expanda um pouquinho esse assunto, e aí eu quero tratar disso olhando para esse texto que a gente leu, tá certo? Então, leia comigo o versículo 12. Os filhos de Eli eram ímpios. Ou, como eu já disse anteriormente, os filhos de Eli eram também os filhos de Belial. Então o texto ele já começa falando dessa forma, bem forte. E é no mínimo assim, interessante a gente olhar o funcionamento desse pecado na vida deles, desses dois rapazes aqui. Porque eles também eram chamados de filhos de Belial. Quem ou o que é Belial? O que significa Belial? Quem foi Belial? Belial é um deus cananeu, tá certo? Ali da terra dos filisteus. E ele é um demônio. Eu não vou ficar falando palavras legais, é um deus mitológico. Não, ele era cultuado. Para muitos ele existia como um deus. E aqui, a palavra do Senhor chama eles de filhos de Eli e mais. Eles também eram filhos desse tal do Belial, que é o demônio. Belial significa sem valor. Essa é a palavra Belial, sem valor. O que de fato ele também era. E aqui estamos, então, aqueles que se fizeram inúteis e ímpios e perversos ao seguirem um demônio. Eu quero que vocês percebam, meus irmãos, que a gula também é vinculada a um demônio. Ela também é inflamada pelas chamas ardentes do inferno. E muitas vezes a gente acha que está tudo certo. E a gula, ela é por si mesma mesquinha, egoísta. Ela mexe com a nossa cobiça. E eu quero que vocês percebam isso. Eles detestam compartilhar, eles são possessivos e eles não dão valor àquilo que tem valor. Eles dão valor, no caso, esse Hofni e Finéias, esses dois rapazes, dão valor àquilo que não tem valor. E a gula faz isso. O pecado propriamente da cobiça, que é vinculada muito à gula, tem a ver com você dar valor, você dar muito valor para algo. E como eu já disse, os meninos tinham a parte deles, mas eles não queriam aquilo. E aqui vai um primeiro ensinamento também para os pais aqui presentes, para todos os homens também, que um dia serão pais. Eli era o sumo sacerdote naquele período. O pai do Hofni e do Finéias, que faziam tantas barbaridades, era o sumo sacerdote que estava em vigência. E pelo que tudo indica, ele sabia exatamente o que os seus filhos vinham praticando. E é interessante que ele nada ou pouco fez para barrá-los. Porque o sumo sacerdote, meus irmãos, é só dar um contexto aqui, tá bom? Ele tinha um poder, assim, sobre a direção ali do templo, a direção de todo o culto, de uma forma muito particular. Só que ao invés de a gente ver um pai assim sendo mais rígido, sendo firme com os seus filhos que estão cometendo não um pecado somente contra a população e o povo de Israel, mas um pecado contra o Senhor, ao invés de ele agir de forma mais ferrenha e fazer, oposição aos seus filhos, a gente vê um pai que está conivente com o que os seus filhos estão fazendo. E age até de forma meio passiva com os seus filhos. Sabe por quê, meus irmãos? Infelizmente, de certa forma, os seus filhos eram também um reflexo daquilo que ele era. É um pouco complicado, a gente fica até meio... Eu, pelo menos, fico um pouco assim, pensativo quando observo ele. Ele me parece ser uma pessoa simpática, não sei se vocês concordam. Quando a gente lê a história dele, ele fala lá para o Samuel, né? Quando o Samuel está no templo, ele ouve Deus chamando, ele ensina o Samuel, olha, quando é o Senhor falando, não sou eu chamando você, Samuel,
É o Senhor. Quando for o Senhor, você fala, eis-me aqui, né? E ele é um cara simpático, mas ele é simpático demais. Ele é muito conivente com tudo aquilo que está acontecendo com os seus filhos. E ele não age de alguma forma, a parar aquilo tudo. Ele simplesmente tenta manter várias coisas ao mesmo tempo. Olha só, esse é o grande perigo que nós temos aqui. Porque o Eli, de alguma forma, ele também foi um guloso. Tá certo? E em algum meio tempo nisso tudo, ele foi um guloso. Inclusive, quando ele vai morrer, diz que ele era pesado. E que ele cai para trás, já idoso. Então, ele era um guloso, e então, é perigoso isso, mas o paralelo de Belial, felizmente, também tem relação com ele. Também tem relação com Eli, que era o pai, afinal de contas, dos rapazes. Mas também tem a ver com o próprio Eli, tudo isso. Perder o carinho dos filhos ou perder a aprovação de Deus, ele tinha que escolher e ele tentou as duas coisas. E por isso ele perdeu as duas coisas. Por isso ele perdeu tanto a aprovação de Deus sobre o ministério, sobre a bênção que eles tinham, sobre toda a linhagem levítica. E ele também perdeu o respeito dos seus filhos. Os filhos dele nem sequer ouviam o que ele dizia. Então, me permita ensinar algo para todo mundo, mas especialmente para os pais. A gente não pode tentar, de alguma forma, priorizar os nossos filhos em decorrência de se perder a aprovação de Deus. A gente não pode ter tudo, meus irmãos. A gente precisa decidir o que a gente vai manter na nossa vida e o que a gente vai arrancar das nossas vidas. Não dá para a gente ser guloso e tentar tudo. E eu vou lhes dar um exemplo, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Um hipocondríaco. Vocês sabem o que é um hipocondríaco? Hipocondríaco é alguém, que teme demais ficar doente. Inclusive, alguns ficam doentes, acham que estão doentes e tudo mais. Agora, imagine o seguinte, um hipocondríaco, tá certo? Ele que quer viver a vida, ele adoraria viver a vida, ele adoraria sair, ele adoraria viajar, ele adoraria se divertir de todas as formas, mas ele tem medo de perder a sua saúde ao fazer isso. Então, ele passa, de alguma forma, ele não passeia, ele não faz as viagens que eu estou me referindo, ele não toma sol, ele só fica dentro de casa, e por conta disso tudo, pelo medo dele de sair, ele fica doente. No final das contas, nesse desejo tanto de ter saúde e ao mesmo tempo querer viver, ele perde aquilo que ele mais teme, que é a sua saúde. E de quebra, não usufrui do que a sua vida poderia ser. E é muitas vezes isso, é assim que a gente vive. A gente tem medo de perder o cônjuge. O que acontece? Perde o cônjuge. Tem medo de perder os filhos. O que acontece? A mesma coisa. A gente tem medo de perder o carinho das pessoas. O que acontece? Você perde o carinho das pessoas. Muitas vezes, nesse frenesi de se querer mais amor, mais atenção, mais respeito, mais reconhecimento, e mais, o que quer que seja que está dentro do seu desejo, dentro do seu coração, no fim, acabamos todos esvaziados por aquilo que tanto procuramos. No fim das contas, para piorar, nós continuamos famintos e sedentos. Poderíamos engolir mundos inteiros, meus irmãos, e ainda assim continuaríamos nos sentindo vazios. Esse é o grande problema desse tipo de pecado. A gula é perversa. Ela faz da gente egoístas e faz da gente, ainda assim, mais e mais famintos. O que Eli deveria se importar no final das contas? Com seus filhos ou com o que Deus aprova? O que seria mais adequado manter? O que seria mais equilibrado fazer? E o que dizer então dos seus filhos, os dois rapazes? Aqueles caras estavam roubando a Deus descaradamente, estavam ainda mais sedentos por essa concupiscência
que os seus corações tanto gritavam. Por isso, nós devemos olhar com bastante cuidado para os nossos maiores anseios, para as nossas compulsões. Como eu disse anteriormente, a gula ou esses desejos desenfreados é muito vinculado à nossa cobiça, tá certo? E uma vez concebida esse desejo, uma vez que está dentro do coração, a gente perde a nossa consciência, a gente perde o nosso entendimento, a gente perde a nossa razão. Eu acho que a gente já até falou disso, né? A gente já esteve em Gênesis recentemente, mas Gênesis vai falar um pouquinho justamente desses desejos e como ele foi colocado dentro do coração de Adão e de Eva. E vendo a mulher que a fruta era atraente, agradável ao paladar, e que dela poderia tirar, obter discernimento, tomou e comeu e também deu ao seu marido. Uma vez concebida a imaginação de que se ter aquilo de forma tanto, daria a eles o que eles tanto queriam, que eram ser iguais a Deus, eles perderam a semelhança que eles tinham com Deus. Ou pelo menos parcialmente perderam aquilo. Eles perderam aquilo que eles mais queriam alcançar. Não é diferente quando a gente tem algum tipo de compulsão, algum tipo de anseio desesperado dentro do nosso coração. Eventualmente é isso que acontece com a gente. A gente perde a nossa consciência, o nosso entendimento e a razão. Assim como Adão e Eva, assim como esses dois moços, que se deixaram levar pelos seus vícios, pelas suas compulsões. Eles estavam tão entregues a esse amor todo que eles tinham por esses desejos, que eles perderam até mesmo o senso de autopreservação. Muitas vezes acontece com a gente. A gente não faz certas coisas porque certas coisas vão nos destruir. Mas quando o desejo é tão grande, e ele é tão já assim dominador dentro da gente, que a gente já não tem mais medo nem do que vai acontecer. A gente não tem medo nem sequer de perder tudo. E é justamente isso que vai acontecer com eles. Eles perdem a cabeça em busca daquilo que eles acreditam que saciariam eles, e eles acabam perdendo tudo. Eles não, talvez, pesaram a consequência dos seus atos, mas no final das contas, eles dois, ou melhor, eles três, porque até mesmo Eli, morrem todos no mesmo dia. E a linhagem deles, infelizmente, acaba perdendo a sua particularidade, a sua bênção. E, meus irmãos, isso daqui é a gula em seu prime, a gula no seu estágio mais alto, no seu nível mais estrondoso. Eles desejavam tanto em obter aquilo que mesmo perder tudo não tinha tanta importância. O bem final da alma e do coração deles era a busca daquilo que eles tanto queriam. Era a busca suprema do coração deles obter tudo aquilo. E é justamente isso que acontece. Filipenses capítulo 3, versículo 19 diz o seguinte: não se referindo exatamente a eles, mas poderia ser se referindo justamente a eles. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Há vários tipos de gulodices, meus irmãos, vícios tenebrosos que muitas vezes estão já entranhados dentro do nosso coração. Talvez a sua compulsão seja na área sexual, como, por exemplo, a pornografia. Você consome um conteúdo que não deveria e continua consumindo ainda mais e mais, e se torna quase que um dominador na sua alma. E você não consegue sair das sombras. Você se vê agarrado a esse pecado, a esse desejo. Há vários tipos de pecado desse tipo. Eu poderia falar aqui dos jogos de azar, eu poderia dizer sobre as bebedices, que muitas vezes destroem lares. Poderia falar sobre transtornos alimentares. Eu poderia dizer tantas e tantas outras, mas o que talvez a gente não percebe, passa-nos desapercebido, é que a gula, pela comida, ou por qualquer outra coisa que seja, ela é algo que está em todos nós.
em algum nível. Significa, em outros termos, gula, esse desejo, dar valor máximo a algo ou a alguém. Dar valor máximo. E é justamente isso que a gente enxerga aqui na vida de Hófni e de Finéias. Eles olharam para o seu próprio estômago e aquilo era o bem final e supremo, aquilo que eles mais davam valor na vida. Eles contemplavam aquilo e eles fixavam os olhos bem naquilo que eles amavam. E aquilo era tudo que eles precisavam. Era o bem supremo do coração deles. Eles seguravam tudo aquilo que eles mais desejavam e colocaram aquilo no centro da vida deles. Eles olhavam fixamente para aquilo, sem jamais desviar os olhos, mesmo sabendo que tudo aquilo daria a eles um final muito triste. E a gente pode testificar aqui, na forma como Eli e os seus filhos agiram, que eles deram mais valor a si mesmos, ou a pessoas, ou aos bens que eles tinham, mais do que ao que o Senhor havia dito, ao que o Senhor havia ensinado. No caso de Eli, ele deu mais valor aos seus filhos do que ao Senhor. No caso dos seus filhos, mais aos prazeres terrenos e passageiros do que as bênçãos que o Senhor havia dado, do que a bênção do que é servir na casa do Senhor. E no nosso caso, a gente poderia dizer tantas coisas. Talvez o comodismo, talvez o nosso bem-estar, talvez a nossa carreira, talvez também, por que não, os nossos próprios filhos, as nossas esposas, os nossos maiores desejos que já são uma doença dentro do nosso coração, porque por muitas e muitas razões elas nos dominam. No fim da história desses rapazes e no fim daqueles que persistirem em cometer pecados semelhantes, o final é sempre trágico e sempre muito triste. É ruim falar sobre um sermão onde os protagonistas da história são todos aniquilados. Mas é exatamente isso que acontece. Se você for um pouquinho mais para frente aí no texto, 1 Samuel capítulo 4, vai contar a história do fim deles. Os filisteus entraram na terra aonde estava a arca da aliança, aonde estava o bem material mais precioso da antiguidade, do Antigo Testamento, aonde a arca da aliança representava a presença de Deus. E os filisteus combateram contra os israelitas, mesmo com muito medo. Eles disseram, nós vamos morrer porque os deuses lá de Israel estão com eles, mas sejamos homens e valentes, vamos morrer, pelo menos morrer lutando. E eles lutaram e venceram. Prevaleceram porque o Senhor estava contra justamente a tribo de Levi, contra Hófni e Finéias e até mesmo Eli. E ali a arca da aliança é levada e os dois morreram nesse meio tempo, tentando, não sei se defender a arca ou defender a si mesmo, provavelmente a segunda opção. E eles morreram nessa empreitada, na luta, na guerra contra os filisteus. O que acontece é que um moço, um mensageiro, foi até Eli e os demais falar a respeito da tragédia do que havia acontecido, e aí eles falam com Eli, os seus 2 filhos morreram, muitas pessoas morreram na guerra, e a arca foi levada. Quando ele disse isso, o Eli ficou transtornado, ele caiu para trás, ele quebrou o pescoço e morreu, porque a arca da aliança havia sido levada. Ao ouvir isso, uma das esposas dos rapazes que estava grávida começou um trabalho de parto. Que loucura, parece coisa de filme, né, de novela. É um script, né, tem um roteiro terrível. Mas é exatamente isso, a mulher estava grávida e ao ouvir que tudo aquilo vinha acontecendo, que seu marido havia morrido, seu sogro acabou de cair morto e que a arca da aliança havia sido levada, ela começa a trabalhar um trabalho de parto e ela morre nesse meio tempo quando o seu filho está para nascer, ok? E aí quando o seu filho nasce, falam, é um menino, fique feliz. Ela nem dá atenção para aquilo. Ela nem dá valor àquilo, porque talvez ela, pelo menos, no final da história, percebeu
aquilo que deve ter valor. E ela diz no versículo 21 e 22 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 21 e 22. Ela deu ao menino o nome de Icabode, ou na versão de vocês, e acabou mesmo, e acabou tudo. E acabou, Icabode, disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido, ela disse tudo isso. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A glória se foi de Israel, a glória se foi, pois a arca de Deus foi tomada. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não compreende alguns termos teológicos, né? A glória é uma palavra, é um termo teológico de muita importância. E glória significa, em outras palavras, em termos tanto espiritual quanto físico, ele tem um significado. E às vezes a gente pensa que Deus simplesmente se importa com aquilo que é espiritual, com as mãos levantadas, com a canção, com o culto dominical, com algum momento de oração, de reza dentro de casa. Não, Deus não se importa somente com isso. Glória significa peso em termos físicos. Em termos físicos, glória significa dar valor, significa dar peso a algo. Uma palavra hebraica que tem um poder e uma representatividade muito grande. O que acontece é que glória significa, em outros termos, que Deus ele requer glória em todos os sentidos, ok? No sentido espiritual, especialmente, glória significa dar importância, dar valor. O bem material do Antigo Testamento que eles mais tinham de precioso era a Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança ela era simplesmente um símbolo de algo muito grandioso, a presença de Deus. No final das contas, vendo essa mulher, já nos seus últimos momentos, dizer que a glória se foi, aquilo que tinha valor e importância de verdade havia sido levado, e que de alguma forma mais nada e nem ninguém poderia saciá-los, a não ser aquilo que realmente tinha valor. Agora sim a gente vê alguém lúcido, alguém que não perdeu a consciência, o entendimento e a razão por conta das suas paixões, das suas concupiscências, das suas compulsões. Nós temos alguém que percebe que ao ser levada a arca embora, ao ser partido embora lá para a terra cananeia, também eles estavam todos afadados a continuarem sedentos e famintos, pois jamais poderiam ser saciados por qualquer outra coisa, porque qualquer outra coisa não tinha o mesmo valor, o mesmo peso e a mesma importância, a mesma glória que Deus tem. Nós podemos, então, meus irmãos, continuar tentando buscar ser preenchidos pelas nossas tantas paixões e os nossos desejos. A gente pode continuar nos empanturrando e nos preenchendo por tantas alegrias passageiras, pelas nossas coisas vãs, como carros e bens materiais. Nós podemos tentar continuar e sonhando ainda mais e mais e mais e mais, preencher o nosso coração com tantas coisas, mas na verdade nada disso de fato pode te preencher, nada disso pode nos preencher, nada disso vai nos saciar. Tudo isso são artifícios que o diabo usa para nos enganar. Os nossos desejos, a partir do momento em que nós os temos em mãos, nós queremos mais. E continuamos sendo gulosos e sedentos e famintos, porque nada disso pode saciar uma alma que precisa de Cristo. Nada disso pode preencher a glória que só Ele pode nos dar. A minha sugestão para você é: não vá a esses lugares que você pensa que ao ir a esses lugares você encontrará aquilo que você tanto precisa. Não pense nessas coisas. Não folheie os livros que te deixam atordoado e feliz, pensando que aquilo tudo vai te deixar pleno.
Eu vou dizer algo perigoso aqui, mas tudo bem. Corte os seus cartões de crédito. Se você pensa que comprando e comprando mais, você vai ser alegre, pleno. Quebre o seu celular se você pensa que, estando nele, você vai se saciar de verdade. A verdade, meus irmãos, é que nenhum desses desejos, por mais bom que eles sejam, nenhum deles pode nos trazer satisfação verdadeira. O melhor, meus irmãos, seria nós procurarmos nos responsabilizar e nos encontrar com pessoas que possam nos ajudar a vencer as nossas compulsões, que muitas vezes são doentias. Não pense que doença é somente coisas da vida. Às vezes uma doença é algo espiritual que nós precisamos tratar, precisamos de pessoas para nos ajudar, pessoas para nos impulsionar, nos livrar dessas coisas. Nós precisamos nos responsabilizar mutuamente uns pelos outros. Somos uma igreja. E não existe um lugar mais seguro para você tratar do que quer que seja a sua compulsão e os seus desejos mais sórdidos, ou até mesmo aqueles mais belos, mas que de alguma forma foram destruídos por tanto querer mais e mais, do que numa igreja onde existem outras pessoas com os seus problemas. Pelo menos deveria ser assim, meus irmãos. Se a gente quer nos libertar, nós precisamos nos abrir, mostrar as nossas dispensas cheias de nossas guludices, cheias dos nossos grandes prazeres, dos nossos amores, dos nossos desejos, e dizer, eu preciso me livrar disso, você me ajuda? Eu sei que é difícil, mas se a gente quer vencer, e aqui vai aquilo que é mais e mais importante ainda, se você quer libertar a sua alma de um poder sedutor, de um desejo que é dominador, você precisa encontrar algo que é superior a todas elas juntas. Você precisa da única pessoa que é capaz de te libertar de verdade. Mas você pensa, nossa, os meus desejos não são ruins, eles são belos, eles são incríveis. Então, eu estou te apresentando alguém mais belo, alguém mais incrível, alguém que te fará, de alguma forma, ainda mais satisfeito do que qualquer coisa que você tente se empanturrar. Porque nenhuma dessas coisas pode permanecer. Todas elas têm um peso, um valor, uma importância e uma glória inferior. Nós vamos continuar famintos e sedentos porque todas essas coisas passam e elas pedem e exigem mais. Você já deve ter ouvido falar em Jesus Cristo. Jesus Cristo, em João capítulo 6. Disse o seguinte. João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Precisamos ser saciados em Cristo, meus irmãos, e somente em Cristo o nosso coração pode ser arrebatado. Nossos desejos podem ser então entregues de forma correta nas mãos do único que pode cuidar de nós de fato. Certa vez um homem orou o seguinte: Senhor, se o Senhor não me aprisionar a Ti, eu jamais serei casto. Senhor, se o Senhor jamais me arrebatar, se o Senhor não arrebatar a minha alma para Ti, eu jamais poderei vencer os meus desejos e continuarei aprisionado. Por isso, Senhor, me aprisione a Ti, porque se o Senhor não me arrebatar, serei arrebatado por outra coisa. O que é isso, em outras palavras? Isso é atribuir a Jesus a coisa mais bela, a pessoa mais incrível, e aprender com todas as disciplinas de adoração, as disciplinas espirituais, que a nossa alma tem que ter um grande apego, um só, e é em Deus. Ele sim é verdadeira comida e verdadeira bebida. Ele sim é melhor do que todos os nossos bens mais incríveis podemos ter. Ele sim é melhor do que todas as coisas que nós tentamos desesperadamente ter. E só Ele vai te preencher de verdade. Só Ele pode te dar a vitória sobre as gulas,
sejam elas quais forem, que você tenha dentro da alma e dentro do coração. Jesus teve um autocontrole, um equilíbrio sem igual. Ele também foi tentado por esse pecado. Eu lembro que nos 40 dias em que ele foi tentado, o próprio Satanás chegou para ele e falou: o senhor não está faminto? O senhor não está com muita fome? Então, está escrito que você pode transformar pedras em pães. E aí Jesus, de forma tão incrível, nos ensina de forma sem igual, de que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E o mais impressionante de tudo isso é que aquele que tinha o maior valor e a maior glória abriu mão do seu valor e da sua glória para nos dar valor. Pessoas que foram tantas vezes inúteis. Ele renunciou à sua glória e ele provou de uma bebida terrível que nós não precisamos provar. Na verdade, ele provou daquele alimento tão terrível para que a gente possa provar a delícia das delícias, que é Jesus Cristo e nada mais.